Fala galera, beleza? Diego Aires aqui novamente e esse é o Nerdzoid. E ultimamente aqui no canal eu tenho falado muito a respeito de Cavaleiros Poderosos. E qual é a primeira coisa que passa aí na cabeça de vocês quando vocês pensam em Cavaleiros Poderosos? Com certeza são os golpes e as técnicas deles. Então pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma relação de alguma das técnicas mais poderosas que nós vimos em todas as obras ali de Cavaleiros do Zodíaco. E se vocês gostarem muito desse tema, deixa aqui nos comentários que eu lanço pra vocês uma parte 2. Mas pra isso, pessoal, vocês têm que deixar o seu like pra eu saber que vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam também de deixar a inscrição caso vocês não sejam inscritos, porque com isso, vocês ajudam muito no crescimento do canal e também ajudam na divulgação do meu trabalho pelo YouTube. Então, espero contar com vocês, hein, pessoal? Agora vamos lá pro vídeo. E abrindo essa lista das técnicas mais poderosas do universo de Cavaleiros do Zodíaco, a primeira aqui que eu separei pra vocês, ela vem diretamente do universo de Lost Canvas, e a técnica que eu estou falando é o Clamor do Zodíaco. E explicando como funciona essa técnica, basicamente ela reúne e combina os golpes mais poderosos dos 12 Cavaleiros de Ouro, criando uma massa de energia absurda. Inclusive esse poder é tão grande e assombroso que ele pode ultrapassar até mesmo o poder dos deuses. E eu sei que alguém pode pensar assim, ah Diego, então é muito simples, para um cavaleiro se tornar forte, basta ele aprender essa técnica que ele vai ser invencível. E calma pessoal, não é bem assim. Quem criou essa técnica foi o Regulus de Leão. E ele só conseguiu isso porque de fato aquele menino era um gênio. Então assim, ele era um gênio porque ele tinha essa facilidade em ver uma técnica, aprender a técnica e conseguir reproduzi-la. E pelo fato também de desde criança ele acompanhar o treinamento dos Golds, então ele sabia exatamente qual era a técnica mais poderosa de cada um deles, por esse motivo que ele conseguiu criar esse golpe. Então com certeza essa habilidade aqui não é pra qualquer um não. E dando continuidade à lista dessas técnicas mais poderosas do universo de Cavaleiros do Zodíaco, com certeza quando a gente fala em técnica poderosa, a maioria dos fãs pensam nessa próxima técnica aqui. E com essa dica tá muito fácil, né pessoal? Exatamente, eu estou falando da exclamação de Athena. E justamente pelo poder destrutivo dessa técnica secreta, que ela foi banida pela própria Athena. E explicando pra vocês de uma forma simples como funciona esse golpe, ele é a junção do cosmo de 3 Cavaleiros de Ouro. Então necessariamente é um pré-requisito que tenham esses 3 golds para executar o golpe. Mas claro pessoal, que para toda regra há uma exceção. E o nome desse caso aqui da exceção é Regulus, porque esse monstrinho ele conseguiu executar essa exclamação de Athena sozinho. Então aquele título de gênio que eu dei pra ele no golpe anterior com certeza vale e fica mais evidente nesse aqui também, né? E mesmo a exclamação de Athena sendo uma técnica secreta e proibida, no universo de Cavaleiros do Zodíaco a gente já viu ela sendo utilizada algumas vezes. E eu posso citar algumas obras onde ela foi utilizada. Então nós vimos na obra clássica, nós vimos em Soul of Gold, nós vimos também em Lost Canvas. Então é uma técnica proibida que não tá tão bem proibida assim, né pessoal? E dando continuidade à lista, a próxima técnica ela vem diretamente do universo de Lost Canvas, e eu estou falando da Onda dos Espíritos. E nós vimos essa técnica ser usada pelo Hakurei, e ela funcionava da seguinte maneira: ela era capaz de invocar a alma de todos os amigos mortos do Hakurei na última Guerra Santa. Então assim, todos os companheiros deles que foram assassinados pela dupla dos irmãos deuses Hypnos e Thanatos foram invocados nessa técnica. E após essa invocação, o que aconteceu? As almas se fundiram. Então com isso, gerou uma bola gigantesca de cosmo. E foi exatamente com essa técnica que o Hakurei conseguiu derrotar o Hypnos. E a próxima técnica da lista é uma das minhas favoritas, se não a favorita, de todo o universo de Cavaleiros do Zodíaco. Isso porque é a técnica suprema do meu cavaleiro favorito. E pra quem já acompanha o canal aqui há algum tempo, já deve saber qual que é essa técnica. E aí, vocês querem arriscar? Exatamente, galera, é a Explosão Galáctica. E essa aqui, sem dúvida, é a técnica suprema dos Cavaleiros de Ouro do signo de Gêmeos. E o poder dessa técnica é tão grande que dizem que ele é capaz de destruir até estrelas das galáxias. E essa técnica funciona assim: o usuário dela eleva o cosmo, com isso ele cria uma onda de choque explosiva. Essa onda de choque ela assume uma forma de planetas, e ao atingir o adversário, o alvo da técnica, ela causa explosões, causando ali danos muito sérios, se não destruindo totalmente o adversário. E uma curiosidade que tem a ver com essa técnica é que o cavaleiro Ikki de Fênix foi o sortudo que foi contemplado ali e acabou recebendo essa técnica de 3 cavaleiros de gêmeos diferentes. Então eu estou falando que ele recebeu esse golpe do Saga, do Canon e do Caim. Então coitado do Ikki, né gente?
E dando continuidade a essa lista, a próxima técnica que eu trago aqui pra vocês é o Tesouro do Céu. E se agora há pouco eu citei pra vocês a técnica suprema dos Cavaleiros de Gêmeos, essa aqui é a técnica suprema dos Cavaleiros de Virgem. E esse golpe funciona assim: o usuário da técnica, ele acumula e explode o cosmo dele. Com isso, todos os sentidos do adversário do alvo da técnica, eles são imediatamente aniquilados. E há também uma variação da execução desse golpe, que ao invés dela tirar os sentidos do alvo do adversário, ela simplesmente o prende. E a próxima técnica da lista, vindo diretamente dos mares, é a Sinfonia Final da Morte. E esse golpe ele é utilizado por um dos generais marinas de Poseidon, o Sorento de Cirene. E essa técnica ela é utilizada quando o Sorento toca a flauta dele. Então com isso, ele enfraquece os 5 sentidos do adversário dele e reduz o poder do cosmo do adversário a 1% do poder total. E eu sei que algumas pessoas podem pensar assim: ah, Diego, mas esse golpe não é mortal. Se o problema então é o som, basta o inimigo tampar o ouvido e esse golpe do Sorento ele fica inutilizado. E não é assim que funciona, pessoal, porque essa música, esse som da flauta, ele vai diretamente pro cérebro do adversário. Então não adianta você tentar tampar o ouvido, furar um tímpano, que não adiantaria. O adversário seria afetado da mesma maneira. E o próximo golpe da lista, vindo diretamente do exército do Imperador Hades, nós vimos algumas vezes sendo utilizado por um dos 3 juízes do inferno, mais especificamente o juiz de Gryphon. E o golpe que eu estou falando é a marionete cósmica. E explicando para vocês o funcionamento dessa técnica de uma forma simples, ela consiste em criar fios bem finos, quase invisíveis, que se aderiam aos braços e pernas do adversário, do alvo. Então com isso, o usuário da técnica ele tinha controle total do corpo do adversário, então tornando realmente o adversário literalmente uma marionete. E no universo de CDZ nós já vimos essa técnica sendo utilizada pelo Vermir e pelo Minos de Gryphon. E dando continuidade a essa lista, a próxima técnica, entre aspas, arma que eu separei aqui pra vocês, é a Flecha da Deusa. E por que eu classifiquei ela como técnica barra arma? Porque literalmente ela é uma flecha. Então essa flecha ela foi entregue nos tempos mitológicos pela deusa Atena e desde então ela tem sido passada de geração em geração aos Cavaleiros de Sagitário. Então de fato essa flecha na mão de um Cavaleiro de Sagitário ela acaba se tornando uma técnica. E nós vimos em Next Dimension o Gestalt usando essa flecha contra a Saori, como uma forma de provar ali realmente que a Saori se tratava da Atena. E ele tem essa comprovação quando a Saori consegue inutilizar a flecha. E nós ainda não vimos o potencial total dessa flecha. A única certeza que nós temos é por se tratar ali de um item divino, um artefato divino, com certeza o poder dela é gigantesco. E a próxima técnica da lista, vindo diretamente do universo de Lost Canvas, é o rebobinar biológico. E na obra Lost Canvas nós vemos essa técnica sendo utilizada pelo Ioma de Mephistófeles, que depois, mais pra frente ali no desenrolar da história, nós descobrimos se tratar do Kairos, que na verdade era o irmão mais novo do Cronos. E o próprio nome da técnica já entrega um pouco a respeito do funcionamento dela. Então basicamente, ela faz com que o alvo ele retorne ao estado fetal, chegando ao ponto que a única coisa que vai sobrar ali é a armadura dele. E dando continuidade à lista, a próxima técnica vindo diretamente do universo de Episódio G Assassin é o Relâmpago do Vazio. E essa técnica é utilizada pelo Aioro de Sagitário. Então quando ele consegue ali alcançar o 9º sentido, ele utiliza essa habilidade que tem um poder equivalente a uma exclamação de Atena. E o visual dessa técnica é bem interessante, isso porque ela gera ali uma espécie de relâmpagos obscuros, criando também o estilo vórtice de 3 anéis concentrados. E finalmente chegando à última técnica dessa lista, e como eu sempre digo pessoal, por último, mas não menos importante, a técnica que eu vou apresentar para vocês aqui é a conclusão eterna do tempo. E essa é a técnica suprema do deus do tempo e espaço, Saturno, que pra quem não sabe, ele é o principal antagonista da 2ª temporada de Saint Seiya Omega. E explicando para vocês de uma forma bem resumida como funciona essa técnica, tudo que é atingido por esse golpe tem o seu tempo paralisado. Então, para quem acompanhou Saint Seiya Omega essa 2ª temporada, sabe exatamente que assim que o Saturno atinge ali os Cavaleiros de Atena, inclusive a própria Atena, todos eles são paralisados, tem realmente ali o seu tempo, entre aspas, congelado. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se esse vídeo aqui tiver bastante like e tiver bastante comentário, eu lanço para vocês uma parte 2 desse tema. Então se vocês querem ver mais técnicas poderosas desse universo de Cavaleiros do Zodíaco, não esqueça de deixar seu like. E muito obrigado para quem acompanhou até aqui e até a próxima. Fui!